Papai Noel começou a existir, segundo a tradição, na pessoa de São Nicolau. Ele, segundo a tradição, foi um homem bondoso que gostava muito das crianças, principalmente das pobres, a quem dava presentes. Essa figura mais tarde imortalizou-se num símbolo que recebeu o nome de Papai Noel. A figura lendária, conhecida como Papai Noel entre os brasileiros e Santa Claus para os americanos, teve sua origem há muitos séculos. A palavra Noel vem do francês e quer dizer Natal, e Natal quer dizer nascimento. Então, o Feliz Nascimento seria com certeza relacionado à vinda de Jesus ao nosso meio. Mas, em algum momento da história, entrou um personagem desconhecido, um tal de Bom Velhinho, vestido com roupas vermelhas, barba grande e um gorro, carregando um saco cheio de presentes e voando pelo céu num trenó mágico, em plena noite de Natal. Porém, Papai Noel é um mito, e sabemos que por trás de todo mito existe uma origem ou um fato. Nicolau foi um bispo do século III, venerado pela origem ortodoxa e católica, e que ficou conhecido por conquistar a sociedade com sua caridade, espírito de oração e bondade. Alvo de muitas lendas, ele foi um homem real e muito amado pelos cristãos de sua época. De acordo com historiadores, ele enfrentou a perseguição religiosa, chegou a ser preso, torturado e condenado à morte, mas escapou da sentença em 313 d.C., logo após a purificação do Edito de Milão, que concebia a liberdade religiosa a todos. Sobre os costumes e símbolos do Natal, Nicolau foi muito conhecido dos pobres, pois ele repartia suas riquezas com os necessitados e ficou famoso por lançar saquinhos com moedas de ouro pelas chaminés e por se doar às pessoas mais carentes, especialmente às crianças. Dizem que as doações de Nicolau eram feitas assim para que ele permanecesse anônimo, mas deixaram de ser secretas depois que ele ganhou fama. E como Nicolau inspirou a figura do Papai Noel? Então, ele morreu no dia 6 de dezembro de 350 d.C., data celebrada até os dias de hoje pela Igreja Católica, como um dia de festa. A festa de São Nicolau, que foi canonizada, além de ser o santo padroeiro da Rússia, Grécia e Noruega. Depois de sua morte, notícias de suas ações se espalharam, sendo imitadas pelas pessoas durante o mês de dezembro, por ocasião de sua ausência. O tempo foi passando, sua história foi sendo contada em diversos países e se transformou em lenda. O trenó do Papai Noel ganhou características mágicas, voando pelos céus e fazendo dele um homem onipresente, capaz de entregar presentes a todas as crianças do mundo numa única noite, exceto para aquelas que não tiveram bom comportamento durante um ano. O que ocorre é que o tempo passa, as lendas tomam forma, se mistura e fazem parte do cotidiano das pessoas. Sem questionar, muitos contam essa história às crianças, sem cuidado de separar os fatos dos mitos. Cuidado com os mitos que tentam distorcer as verdades bíblicas. Papai Noel não tem nada a ver com o Natal, que simboliza o nascimento de Cristo. Mas o tempo passou e o mito tomou o lugar de uma pessoa, Papai Noel, e tomou o lugar de Cristo. O Natal foi propaganizado, secularizado, o sentido do Natal acabou mudando. Na verdade, Papai Noel, ele também mudou. O Papai Noel moderno, uma criação do comércio voraz. No início, ele era a personificação do amor, das dádivas generosas. Hoje, ele virou garoto propaganda. Assim como o Papai Noel de antes é uma lenda, o Papai Noel moderno também não deixa de ser. Noel é uma caricatura do espírito natalino. Ele está na contramão do sentido do Natal. O conteúdo do Natal é salvação. O espírito do Natal é doação. É Deus se fazendo homem e rico se fazendo pobre. O Senhor se fazendo servo. Natal é dádiva de amor.
O Natal é para todos. O Natal é Jesus. Papai Noel é um intruso, é uma farsa, uma mentira, um roubador de cena. Os holofortes precisam estar colocados sobre Jesus e não sobre ele. Jesus é o dono, o sentido e a razão do Natal. Natal sem Jesus é festa pagã. Natal sem Jesus é festa gastronômica. Natal sem Jesus é apenas mercantilismo vazio. Precisamos recristianizar o Natal. Precisamos democratizar o Natal. O Natal são boas novas de grande alegria de salvação para todo o povo. Pobres e ricos podem comemorá-los de igual. Precisamos devolver o Natal ao seu legítimo dono. Precisamos dar glória devida a Jesus e fazer dele o centro do Natal. Precisamos comemorar o Natal com uma celebração festiva ao Rei Jesus, que nasceu numa manjedoura, viveu como um carpinteiro, morreu numa cruz, mas ressuscitou gloriosamente para oferecer-nos o banquete da salvação. É inevitável perceber o fascínio que o mítico Papai Noel provoca durante a época do Natal, tirando as crianças que crescem ouvindo histórias bíblicas. Talvez as outras nem saibam que o feriado tem a ver com o nascimento de Jesus. Isso porque a mídia prioriza mais as lendas do que os fatos. Deus não é um bom velhinho que envia presentes para quem se comportou bem durante todo o ano, mas as crianças podem fazer essa associação. É uma fantasia bem real em nosso tempo. E infelizmente, as crianças normalmente acreditam em tudo. Se no imaginário infantil, o real e o irreal ainda não têm uma fronteira definida, isso talvez seria perigoso e longe demais. Durante vários anos, alguns pais contam aos seus filhos sobre a existência do Papai Noel. E por se tratar de uma lenda, parece estar tudo bem contar uma mentira e ainda sustentá-la com um cenário bem atrativo. Muitos familiares se vestem de Papai Noel e aparecem perto da meia-noite para deixar presentes. A criatividade depende de cada família. Já nas ruas e nos shoppings, há profissionais vestidos de Papai Noel, distribuindo balas ou sentados em um trono majestoso, aguardando as crianças que querem tirar fotos e os pais que estejam dispostos a pagar. Mas é claro, um dia os pequenos descobrem que o Pai Noel era uma farsa. A Bíblia diz, em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade deve ser colocada em prática e passada dos pais para os filhos. Quando você conta uma mentira para uma criança, como sendo uma verdade, você cria uma utopia que será vivida por ela até a verdade chegar. E as verdades sempre vêm à tona. E quando esse momento chegar, a criança sabe que você mentiu e enganou. Se os pais seguissem o que diz a Bíblia, no que diz a respeito à educação dos filhos, tudo seria muito mais fácil. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz: educa a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Se os próprios pais desviam a criança da verdade, contando uma mentira, já estão dando uma volta desnecessária nesse caminho. A verdade é simples. O Natal é a celebração do nascimento do Messias, o nosso Salvador. O Natal é uma data especial para ensinar as crianças sobre João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único para que todo nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Alguns cristãos se sentem constrangidos ao decidir viver o Natal de Jesus e finalmente exterminar Papai Noel do cenário infantil. O problema é que o fantasma dele está por todos os cantos: ruas, lojas, shoppings, propagandas de TV. Então, o que dizer às crianças sobre ele? Contar a verdade é sempre a melhor opção. Pode-se dizer que houve um homem chamado Nicolau, um ser humano que praticou boas ações, mas ele viveu na Terra como qualquer um de nós e já morreu.
Porém, até o dia de hoje, as pessoas lembram dele através da figura do Papai Noel. Conte sobre Nicolau, mas esclareça que Jesus é real e eterno. Aproveite para associar os elementos natalinos aos fatos bíblicos e não aos mitos. Aproveite as luzes que decoram as casas para dizer que Jesus é a luz do mundo e que devemos brilhar como Ele. Não perca o foco do verdadeiro significado do Natal e crie para o seu filho um ambiente saudável, para que ele cresça na graça e no conhecimento. Portanto, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 4.